Isupério, pode começar. Boa noite, pessoal. Meu nome é Antônio Supério, sou ativista social, também faço parte do Espíritas à Esquerda e hoje nós vamos trazer um papo super necessário para o debate, que é o debate de masculinidades, e a gente sabe o quanto isso é importante, principalmente a gente interseccionalizar com os debates dos espaços de fé. Então, eu vou trazer aqui conosco hoje o Glauco Souza, e o Glauco, que vai ser, na verdade, vai estar explanando aí mais sobre esse assunto. Eu estou aqui com ele, tecendo esse debate, essa conversa tão importante, tão necessária para nós. Glauco, você já está aqui com a gente? Boa noite, Supério. Boa noite, querido. Boa noite a todos, todas. Com muita alegria que a gente está participando aí com vocês para falar a respeito desses temas, na verdade, né? Porque ele não é apenas um único tema, eles são vários temas que a gente aborda quando fala sobre masculinidades, né? Desde a masculinidade tóxica até a masculinidade saudável, e também um campo dessas estruturas que estão envolvidas dentro da masculinidade, né? Super importante, né, Glauco? É super importante a gente aproximar desses debates e fazer essa correlação em todos os ambientes que a gente tem sociais, né? E como eu estava dizendo, o espaço de fé é um espaço super importante para que a gente traga essas conversas, para que realmente amplie, né, a nossa visão e para que a gente possa realmente desconstruir e construir um espaço que seja menos violento a todos em todos os lugares que a gente tiver. Então, eu acho que você já pode começar e eu vou estar aqui com você comentando alguns pontos e debatendo um pouco com você. Beleza, obrigado, Supério. Bom, a gente vai começar alguma abordagem, na verdade, fazendo uma apresentação histórica, digamos assim, dessa construção, dessa masculinidade que a gente reflete hoje em dia, particularmente no Brasil, né? Que é do campo proporcional do Ocidente, do homem branco ocidental, né? Isso é uma construção desse chamado patriarcado, machismo, dessa cultura machista que a gente tem. Ela é uma construção muito antiga, né? Ela praticamente nasceu junto com a civilização ocidental, com muito tempo atrás, com mais de 3.000 anos, 4.000 anos atrás, quando a cultura do homem começou a se agregar, né, na hora que ele deixou de ser caçador, e começou o pastoreio, e começou a agricultura na região da Mesopotâmia, e desencadeou um grupamento de civilizações que se expandiram, né, posteriormente e influenciaram particularmente né, nesse decorrer, foram os que influenciaram realmente, assim, você vê particularmente assim a questão da Índia, o machismo que existe dentro do hinduísmo, as, as religiões abrâmicas, né, o judaísmo, o islamismo, o cristianismo, e essas origens vêm justamente dessa questão patriarcal, né, que tá advindo dessa origem mesmo, né. E essa estrutura ela também aconteceu nessas criações dessas civilizações que percorreram, né, toda essa história da humanidade e foram cada vez mais se sedimentando, né? E a gente percebe que a religião ela foi utilizada como uma forma de vinculação nessa formação patriarcal. Boa parte das religiões tem a questão, as religiões predominantes, né, no Ocidente, ela vincula diretamente a questão da submissão da mulher, né, como preponderante dentro das religiões, né?
Então, como essa questão de você vivenciar sempre, desde sempre você é criado com essa visão, né? É muito difícil você escapar dessa influência, dessa, toda essa, como que a gente pode dizer, esse universo que a gente nasce com tudo machista, com o homem colocado acima de tudo. E isso reflete em várias situações, porque esse homem ele não é um homem natural. Né? Ele é um homem construído dentro de uma denominação de poder, dentro de uma imaginação do que deve ser o homem poderoso. E esse homem poderoso, ele é criado para não sentir, para exercer o poder e não achar importante os sentimentos. E essa questão avança por todos os tempos, refletindo inclusive nos dias de hoje sobre a estrutura econômica, né? Onde nós vemos uma questão acontecendo nos dias de hoje sobre que é mais importante manter as atividades econômicas em relação às vidas. Né? Vejam como é complexo essa circunstância, essa situação. Quando a gente fala de masculinidade, como isso está ligado diretamente a tudo que a gente vivencia, né? Então não é uma simples questão de machismo, feminismo, uma polarização, mas sim toda uma estrutura social, toda uma estrutura cultural, toda uma estrutura de dominância, né? E, na verdade, assim, toda uma estrutura de destruição que a gente vivencia a respeito disso, né? Se alguém quer comentar alguma coisa nesse primeiro ponto? Eu quero comentar sim, querido. Eu acredito muito no que você disse, nas proposições de que a masculinidade é uma construção social, né? Nós vemos isso porque as nossas, os nossos ancestrais brasileiros, aqui falando do nosso caso da Latinoamérica, se a gente for estudar os nossos povos originários, as comunidades mais conservadoras, elas tinham no mínimo 5 gêneros. Então, a gente vê que o colonizador, ele trouxe, junto com essas outras intenções de transformar todo mundo em branco, em capitalista, em cristão, ele também trouxe essa construção de transformar todo mundo em hétero. Né? É super importante a gente dizer que a heterossexualidade é um termo muito novo. Se a gente for estudar na história, tem mais ou menos 120 anos, então a gente ainda, né, nem aprendeu a conceber esse termo direito, a sua amplitude, e a partir do momento que a gente tem esse termo na nossa sociedade, é que a gente começa a classificar as outras pessoas, né? Então, esse homem hétero que você diz, né, normativo, ele passa a ser o pilar estruturante como caráter também da racialização. Então, é super importante a gente sempre pegar essa perspectiva, né, que abrange todas essas características que vêm para construir e transformar a heteronormatividade num símbolo de poder, né? Eu faço completamente o coro com você que quando a gente está falando de masculinidade, a gente está falando de uma estrutura de poder onde todos aqueles que não fazem parte desse pilar central, eles acabam entrando num lugar de subalternidade, né? Você disse a mulher, o que é muito claro,
mas a gente também acaba vendo que existem outras, né? Outras classificações que também entram nesse quadro de subalternidade. Sim, exatamente. E foi interessante salientar a questão de outras culturas, de outras coletividades, né? E a gente tem algumas situações, por exemplo, ali na Indochina, onde os gêneros são também diversos, né? Onde existem uma diversidade de gêneros também entre os povos nativos que não é o que acontece no Ocidente, digamos assim, no Ocidente cristão ou religioso, como a gente conhece, né? E o que você citou a respeito dos povos originários também é bem pontual, bem importante de relembrar, porque toda a questão colonizante ela aculturou, né? Ela fez uma questão de aculturar os povos dominados, tanto em qualquer lugar que passou, seja na América Latina, seja na América na América do Norte, né? E América Central, perdão, América Latina também ajuda. Mas assim, na África também, onde ela conseguiu passar por cima, patrolar, ela fez essa situação, ela causou essa situação. E a gente percebe que aqui no Brasil, todos que foram dominados por essa cultura, eles passaram por uma situação em que essa influência, essa dominação, ela refletiu, né? Onde todos os dominados começaram a atuar como um homem branco, né? Nessa masculinidade, nessa questão de, inclusive na questão da violência, ela é muito integrada nessa questão da masculinidade, né? Essa questão do orgulho, a questão da vaidade do homem forte, que não leva desaforo para casa, né? E a gente percebe isso particularmente no Brasil, quando você pega os números de homicídios que acontecem no Brasil, a maior parte não é necessariamente vinculado à criminalidade, mas sim à questão de desafeto. A questão daquela pessoa que está brigando ali com o vizinho, tem uma arma na mão e utiliza a arma, né? Uma briga de trânsito, né? Então, assim, existem muitas questões que acontecem no Brasil que estão ligadas diretamente à questão da violência. Outra coisa também que a gente tem a respeito de números quanto a essa masculinidade tóxica é que no Brasil nascem mais homens do que mulheres. Mas a expectativa de vida dos homens é quase 5 anos menor que das mulheres. Representa que o homem morre muito mais do que a mulher. Por quê? Porque o homem tem uma vida mais violenta, uma vida mais agressiva. O homem, por ser homem, ele não cuida de si, ele não vai ao médico. Se ele tem algum problema de saúde, ele não quer ser, né, não quer dizer que ele tem esse problema de saúde. Então, assim, essas masculinidades, elas refletem nessa situação do homem, né? É muito importante, Glauco, esse comentário seu, porque a gente já entra num outro âmbito, né? O quanto essa masculinidade que foi construída para ser realmente a ideal, ela ao mesmo tempo ela é muito frágil, né? A gente vê que você está falando aí da expectativa de vida, que os números de finalização de suicídio eles são muito maiores dentro dos homens, porque eles não estão preparados para pedir ajuda, nós, né, não estamos preparados para pedir ajuda, nós não estamos preparados para lidar com emoções, e a gente sempre tem essa construção do homem relacionada a atributos físicos, né, que é o da animalidade. Então isso é muito importante, eu acho que a gente tem um caso que é bem ilustrativo, que aconteceu esses dias, que até virou um meme, que foi uma mulher questionar sobre a fragilidade de um dos participantes do Big Brother. Eu não sei o nome dele, mas eu sei que ele é um homem forte, e a mulher questionou e falou para ele que ele era muito frágil, e aí ele fez um muque, né? E ele traz exatamente esse debate que a gente está falando aqui.
né? Que o quanto esse corpo, esse homem, e eu também acho que é super importante, acredito que é super importante a gente trazer, Glauco, que existe um repertório muito rígido também sobre essa estrutura do homem, né? Então, ele tem que ser viril, ele tem que ser forte, ele tem que se comportar de uma forma, ele tem que se falar de uma forma. Existe um guia muito restrito para que esse homem ele tenha essa leitura realmente desse homem. Fora disso, ele já é completamente desconsiderado, que eu acredito que entra muito também nesse debate que a gente tem desse engessamento, né, e dessa construção, né, que é muito importante a gente lembrar que tudo isso, se ele fosse realmente natural, a gente não precisava ter nenhuma intervenção, mesmo depois de toda essa construção histórica. A gente consegue ver vários autores que tratam da questão das masculinidades, do gênero, que trazem esses pontos que podem parecer muito artificiais, mas que eles são constituintes da nossa ideia de masculinidade, né? Existem, a gente sabe que a gente já tem alguns avanços, mas eu, como negro periférico da região centro-oeste de Goiás, que até pouco tempo atrás era que era a gente tinha uma grande parte de uma zona rural, onde esse repertório ainda, essas exigências, elas eram muito superiores, né? Eu lembro de uma cena do meu pai que eu queria colocar um brinco e ele falando para mim que eu não poderia colocar um brinco porque isso estaria questionando a minha sexualidade, né? O quão frágil e o quão cristalina é essa masculinidade que de repente uma roupa, né? Um homem simplesmente quiser explorar um outro tipo de roupa ou um acessório como um brinco, né, que também a gente pode trazer esse mesmo comparativo com a colonização, né, como a gente estava citando, já que os nossos povos originários, os homens também sempre tiveram muitos adereços e sempre tiveram esse trânsito a respeito das suas vestimentas, das suas profissões. A gente sabe que também nos povos originários a mulher era muito central, né? E muitas vezes responsável pela família, o que também é diferente dessa perspectiva do colonizador, que acaba por ser essa perspectiva hegemônica. Eu só queria trazer um outro dado também muito importante, que os homens eles morrem mais em países que são cristãos. Então, eu acho importante a gente trazer esse dado, só para a gente trazer essa provocação de quanto essa colonização, juntamente com esse conceito do cristianismo que traz essa roupagem para esse homem, ele provoca muitas violências e ele resulta em perdas de vidas e em muito sofrimento. É importante assim que quando você abordou ali no começo a questão do que é feito dentro das religiosidades, né? Essa questão da dominância, realmente é o poder ainda que busca, né? A questão da dominância, porque a gente fala, por exemplo, do cristianismo, é a abordagem que foi feita dentro do cristianismo, né? Que manteve essa questão do poder do homem, da submissão da mulher, né, automaticamente. Então, assim, essa abordagem manteve essa questão de que o homem deveria demonstrar a sua força, demonstrar o seu poder diante da sociedade, né? E essa construção, ela sendo estimulada desde a Acho que o seu áudio cortou, Glauco. perdão. Você deve estar com um problema. Agora ele está intercalando. Tá ouvindo? Vai, tô. Então, é bem comum nas lives, gente. Então, assim, você falou a questão da religiosidade, né? E como como a questão da religiosidade tem a ver com poder, né? Então, assim, como essa construção de poder, ela é prejudicial porque ela contamina desde a mais tenra idade, né?
você vê assim que as crianças são influenciadas com isso, de forma que elas destroem umas às outras por isso. Se tem uma criança que ela é mais suave, as crianças que são mais brutas, que são orgulhos dos pais, provocam essas crianças mais suaves, né? Como se fosse uma aberração uma criança mais suave. E a gente percebe isso reforçado no sistema de isolamento social hoje em dia, que o bullying é aprofundado nessas questões. E isso é refletido também para várias distorções, porque essa forma de exercer poder, ela reflete não apenas na questão de masculinidade ou feminilidade, mas ela reflete outras formas de exercer poder, né? E isso é assimilado para outras questões todas, né? Então, veja que, às vezes, a questão da masculinidade, do machismo, desse poder patriarcal, ela reflete em outras questões que aparentemente não tem nada a ver, né? Então, assim, a gente percebe, por exemplo, os esportes que são rentáveis, eles são esportes que são disputa, né? A disputa é uma busca de alguma coisa. O esporte, ele não é uma coisa para desenvolver as pessoas. Ele é para demonstrar algo que é superar o outro, né? Então, assim, existem algumas correntes dentro da educação física, inclusive, que buscam trabalhar mais a parte lúdica e não a competitiva dentro dos esportes, né? Porque essa questão competitiva reflete essa violência, né? Então, assim, você percebe essa violência em tantas coisas, assim, o nosso país é melhor que o outro. E a gente reflete isso em todas as escalas de violência, né? A nossa agressividade ela é refletida nessa abordagem, né? Então, a gente, quando percebe isso, é muito complexo você perceber o quanto nós somos estruturados nisso, o quanto isso é presente no nosso cerne social, na nossa cultura, né? Então é muito complexo você precisar exatamente onde que começa o eu ou onde começa o que eu fui programado a ser. E onde que começou isso, né? Não sei se alguém quer... Eu ia falar um pouquinho, porque eu acho que esse tema do poder, eu acho que é extremamente relevante nessa discussão. Eu acho que a concepção, o nosso paradigma de poder da nossa sociedade ocidental eu não sei falar de outra sociedade porque não estudei assim, mas assim vejo, né, que essa concepção que a gente tem de poder é uma concepção extremamente competitiva, né? O poder ele não precisa ser eu ganho e tu perde, né? Essa é uma concepção de poder. E eu acho que essa concepção de poder acaba por influenciar várias coisas na nossa sociedade, forma de fazer várias coisas. E, inclusive, por submeter também, eu acho, não sei se submeter seria, porque eu não gosto muito desse papel de vítima da mulher, sabe? Mas, assim, a mulher também, ela cede uma posição que ela não precisaria ceder, né? E se a gente for analisar e pensar na questão de família, da criação das pessoas, dos homens, quem, né, educa e tudo mais, nós mulheres também criamos pessoas assim, né? E em pequenos círculos sociais, a gente percebe claramente, nitidamente, como essa concepção de poder ela vem pisar em cima dos mais fracos, né? Em todas as instâncias, nas mais
micro-instâncias que existem na sociedade, ou, por exemplo, aqui eu faço parte do conselho do condomínio, sabe? Eu percebo nessa pequena instância de poder como a voz da mulher acaba sendo relegada. Ela está falando da questão do lixo, claro que é importante, tudo, a questão do lixo, mas... Então, eu queria ouvir um pouquinho também, Glauco, se tu pudesse falar um pouquinho de qual é a tua visão sobre isso. Obrigada. Então, isso é uma coisa muito importante que a gente tem que abordar, que a coisa é tão entranhada que se você for colocar... Eu vou dar um exemplo do que você está falando. Se você colocar, digamos assim, 6 pessoas, 4 mulheres e 2 homens, para conversar, tá? Essas pessoas são amigas. Elas não são estranhas, não são inimigas. A partir de um certo momento, os 2 homens vão falar mais alto que as mulheres. Você vai anotar, você vai reparar isso. Os 2 homens, eles não precisam nem ser héteros. Eles vão começar a falar mais alto que as mulheres. E as mulheres, regra geral, vão baixar mais a voz. E não é por maldade. Não é por dolo. É por uma construção social. E para sair desse conceito, para sair desse giro, essas pessoas elas têm que ter uma mudança de paradigmas pessoais para perceber isso. É muito difícil para o homem, particularmente, silenciar e escutar. O homem adora ficar explicando o que a mulher fala. Ele adora ser palestrinho, né? Porque o mainstream, para traduzir o que eu gosto, muita versão brasileira é o palestrinho, né? O homem palestrinho. Né? Ele adora ficar explicando o que a mulher fala. Às vezes a mulher pode ser a maior conhecedora da informação, né? Mas vai ter sempre o cara lá que vai querer explicar. Ela quis dizer isso, né? Maridos, namorados, percebam que vocês fazem isso com suas esposas, com suas namoradas. Elas falam alguma coisa para alguém e vocês que afirmam. Olha, ela quis dizer isso. Às vezes vocês não fazem por maldade. Né? Eles quase nunca fazem por maldade. Mas vocês fazem. Porque isso está construído dentro da gente que a gente nem percebe. Né? Então, assim, isso a gente não percebe que essas situações elas envolvem todos, inclusive as mulheres. As mulheres não são machistas, elas são criadas, são estruturadas num universo machista. Né? Então, assim, tem muita coisa para a gente trabalhar, para a gente discutir. Eu não sei se eu consegui chegar no ponto que Eu você queria fazer uma complementação, se fosse possível, Glauco. Eu acho que você já falou, né? Eu queria fazer só uma pontuação pequena no que você falou sobre se os homens fazem ou não por maldade. Eu acredito que esse não pode ser o debate central, mas eu entendo a sua fala, né? Porque se a gente está falando de uma estrutura e está falando de poder, esse sentimento da moral, ele não pode entrar nesse debate. Isso é uma perspectiva que eu tenho até relacionado à interseccionalidade de outras questões. E quando a nossa querida amiga, eu esqueci o nome dela, fala, né, que às vezes até alguma mulher entra nesse papel de subserviência, eu vou pedir a licença para fazer uma contradição um pouco poética, porque se a gente está falando de uma estrutura de poder, né, a gente jamais poderia fazer uma falsa simetria entre opressores e oprimidos, de quem está nesses dois papéis, porque senão é a mesma condição da gente culpabilizar ali uma vítima de uma pessoa que realmente, como o Glauco diz,
está apenas reproduzindo, né? Não, uma mulher não pode ser machista, porque senão seria culpabilizar ela de um sistema que ela não tem poder. Se a gente está falando, por exemplo, das mulheres, 1% das terras do planeta estão no nome de mulheres e 10% da verba 10%, desculpa, da renda do planeta estão no nome das mulheres, não existem ferramentas para que as mulheres simulem esse poder, né? O que pode acontecer é que mulheres, eu não estou, desculpa gente, eu não estou aqui para falar da questão das mulheres, só para a gente entrar na parte das masculinidades mesmo. Então não tem como, isso é um papo entre nós homens, porque as mulheres não têm ferramentas para que transtornem esse sistema que a gente tem de poder. E o Glauco até chegou num ponto muito importante ali atrás, falando dessa questão, dessa estrutura, que, por exemplo, quando a gente está falando entre nós homens sobre essa masculinidade tóxica e essa estrutura de liberdades, né? Porque o poder ele traz as liberdades, né? Então, por exemplo, se a gente chegar num caso, por exemplo, da monogamia, socialmente a gente sabe que a monogamia ela nunca foi questionada para os homens. A monogamia ela é questionada para as mulheres. Então, existem certos acordos sociais que ela só funciona para as mulheres. E aí a gente pode chegar na ciência, a gente pode chegar nas universidades, a gente pode pegar em todas as estruturas, porque a gente sabe, por exemplo, que a maioria dos remédios eles não são aprovados para os homens por conta de uma série de efeitos colaterais, mas que eles são facilmente aprovados para mulheres, né? Porque quem assina as normas, na maioria das vezes, são homens, que é o mesmo caso do aborto. Eu acho super importante a gente trazer essa questão do aborto na discussão de masculinidades, porque a gente está falando de um país que tem 5,5 milhões de seres humanos sem o nome do pai na certidão de nascimento. Então, o aborto ele também é uma liberdade dos homens. Então, a gente trazendo isso para o debate da masculinidade, a gente percebe o quanto existe uma amplidão da sociedade para que os homens atuem e uma restrição da sociedade para que as mulheres atuem. Então, eu queria trazer só esse comentário, Glauco, fazendo coro aí com a sua fala. Sim, exatamente, para ver como é complexo, na verdade, como existem masculinidades para ser discutidas, né? A questão assim, que você falou, e realmente por isso que eu comentei, né? Não tem como uma mulher ser machista, né? Não tem, né? A questão assim também mesmo que o homem não tenha intenção, ele também é machista, porque ele pertence a essa diferenciação onde ele está na vantagem, né? E assim, tem até outros fatores que a gente tem que colocar dentro da gente, o homem, né? Quando você percebe que 85% das mulheres, como maior medo que elas têm é o abuso sexual, alguma coisa está errada com os homens, né? Então não tem como você dizer assim, eu não tenho nada a ver com isso, né? A gente não pode ficar dizendo assim, o Denis colocou assim, né, que às vezes tem homens e homens. A gente não pode se perceber como alguém que faça uma coisa errada, mas a gente tem que perceber que existem pessoas erradas, né? E a gente não pode, enquanto a gente não mudar a situação, a gente não pode se isentar da responsabilidade da mudança. Então, é nesse sentido, nesse ponto, que a gente tem que manter o ponto que eu também sou responsável. Eu sou responsável pela mudança. Eu tenho que me propor a fazer a mudança. Enquanto não mudar as coisas, eu continuo sendo responsável. Então, assim, a gente tem uma carga muito grande de responsabilidade pela frente, né?
para mudar esses números, essas questões que acontecem, as violências que acontecem com a mulher, para mudar essa questão dos números que você apresentou, né, Supério? De 1% das terras está no nome das mulheres. Isso é vergonhoso, isso é vergonhoso, né? O Denis está colocando o problema de dizer que todos estão errados, dizer que é contra isso. O problema, Denis, assim, particularmente, num diálogo franco, sem nenhum problema, assim, tá, Denis? É que enquanto a gente permanecer na defensiva, né, achando que eu estou sendo insultado quando fala que os homens são errados, nós estamos permitindo que o erro continue, né? Então, assim, a gente tem que perceber que o erro continua. Enquanto o erro continuar, a gente tem que continuar achando que está errado. Certo? Eu posso não ser um ator direto da situação, mas não está certo. Eu tenho que ser um ator para mudar essa situação. Né? Ah, mas nem todo homem. Né? Quem é errado jamais vai admitir. Então, eu sou parte desse percentual. É homem. Né? Então, eu vou ser o cara que vai admitir. Ah, mas eu não fiz nada. Né? Não é essa a questão. Porque quem está sofrendo as coisas está sofrendo. Né? Então, assim, não está mudando a situação, eu assumir ou não a culpa, entende? A questão é mudar essa situação. E não ficar tentando não se sentir culpado, sabe? A gente muda o foco da resolução dos problemas tentando se afastar da culpa. Não sei se eu consigo estou conseguindo me expressar. Né? Em vez de a gente buscar uma solução, a gente tenta se afastar da culpa. Percebe? Como acontece como a questão ela é tangenciada, a gente não busca uma solução, a gente tenta se afastar da culpa. Ah, mas nem todo homem é assim. Percebe como isso é perigoso? Né? Ah, uma mulher foi estuprada. Nossa, os homens... Não, mas nem todo homem é assim e as coisas vão acontecer. Sabe qual é o percentual de estupradores que são julgados culpados e vão para a cadeia? 1%. Eu gostaria de trazer um outro dado, Glauco, mas eu não quero te interromper. Posso? Que tem coro com a sua fala. Super importante essa fala que você trouxe do nosso lugar de questionamento da culpa, né? Eu acredito que hoje o nosso papel realmente é partir desse lugar que nós somos machistas, né? Entendendo até que é um sistema muito complexo, então a gente tira essa responsabilidade individual, porque ela não é individual, como você mesmo muito claramente explicou, e entra nessa responsabilidade cultural e social, né? Porque nós partimos de um lugar, porque esse lugar que a gente parte que a gente entra nesse estado de alerta, ele sim pode fazer com que a gente cause transformações, né? Você trouxe um número muito importante dos estupradores, eu queria trazer do julgamento, 1% dos casos, eu queria trazer outro número também, que de acordo com a ONU, mais de 99% dos estupradores, fazem parte da sua árvore genealógica. Então, os estupradores, em sua maioria, eles não são aquela pessoa doida que está na rua. Eles são uma pessoa que você ama. Ele não é uma pessoa que você tem afeto. É por isso que quem são as vítimas do estupro tem uma situação de vulnerabilidade muito grande, né? Porque ele não é o maníaco do parque. Existe também o maníaco do parque, mas ele é uma porcentagem muito pequena. E quando a gente está falando desses sistemas tão sofisticados de violência,
como mesmo o Glauco disse, a gente tem que partir para generalidades. Porque se a gente vem falar, mas eu não sou assim, e a gente tem uma estrutura toda completa que é assim, a gente não está focando a ponta da violência nas pessoas que são violentadas e focando nos sentimentos feridos de uma classe que está no poder. Isso já é completamente contra o sistema que a gente está tentando reverter. Então, eu faço coro e concordo muito com essa fala sua que a gente tem que partir desse lugar. Hoje, Glauco, por exemplo, quando eu estou, já que eu me considero um machista, né, em desconstrução, mas um machista, eu, por exemplo, quando eu estou numa rua à noite e eu vejo que tem uma mulher perto de mim, mesmo eu sendo um LGBT, eu posso pensar, por exemplo, tá só eu e ela nessa rua e ela tá preocupada porque a gente sabe das violências, né, que as mulheres passam. De repente eu vou entrar aqui numa loja, eu vou virar numa rua para que ela fique tranquila e siga seu caminho. Então a gente está nesse estado de alerta, ou então numa reunião eu vou deixar a mulher falar, eu vou falar com os meus pares homens no momento que a gente interrompe uma mulher. Então, eu acredito que esse estado de se reconhecer nesse lugar, porque se a gente acredita que a gente não reproduz essa violência dessa forma e desse nível, a gente fica tranquilo e entra nesse estado de alerta. E se a gente se reconhece nesse papel de violência, que é o lugar que eu acredito, então a gente pode realmente entrar nessas nuances de deixar de interromper uma pessoa, de acolher uma pessoa em uma outra hora. E uma coisa que a gente faz muito, né, Glauco, que é roubar a ideia das mulheres. Então, uma mulher fala uma questão, como mesmo você citou antes, e a gente vem reexplicar e protagonizar, muitas vezes, uma ideia que não é nossa. Então, eu acredito muito nesse lugar que você falou, que é o da não desculpa e de promover esse debate. Na verdade, assim, eu estou percebendo que o Denis está um pouco bravo com a gente aqui, né? A gente falou muito dos homens aqui, porque a gente falou bastante das mulheres, porque o que a gente está fazendo sempre é que a gente sempre domina sobre as mulheres. A gente não dá a gente não permite uma situação de algo novo com as mulheres, né? Então, falar a respeito disso também é uma desconstrução para nós, sabe, Denis? E assim, eu acho que todo mundo tem um momento para se perceber. Eu acho que é muito importante que cada um tenha o seu momento de percepção, né? Eu levei muito tempo também para perceber essa questão do eu não sou como os outros homens, né? Então, assim, a gente fica muito ofendido quando a gente fala isso, quando a gente escuta isso, né? A gente fica magoado, porque a gente faz uma construção de que nós temos que ser todos certinho, mas isso também é uma construção masculina. Isso aí vai de encontro àquela situação de que a gente não pode falhar, percebe? Então, assim, tudo isso está envolvido nessa discussão, né? E é isso, o Denis está colocando isso, essa questão, né? Eu vou colocar depois do Ricardo, vou pedir para depois vou comentar do Ricardo o que ele tá abrindo aqui. Eu não sei, espero, desculpa, eu estou vendo o chat aqui. O Dr. Rosinha quer comentar alguma coisa, tudo bem? Dr. Rosinha, pode falar. Desculpa, não é o Dr. Rosinha, é Marta. É que nós dividimos o mesmo computador. Aliás, esse computador está de sacanagem comigo, porque esse computador é meu
E sempre aparece o nome do Rosinha, e o Rosinha usa de vez em quando. Ô, Marta, até o algoritmo, você viu? Pois é, esse computador. Então, mas eu cheguei aqui porque eu estava na correria, né? E aí acabei entrando um pouco atrasada e peguei a discussão, aí o debate, mas eu queria fazer uma observação nesse, assim, né? Da complexidade, às vezes, porque falar dos homens, sempre estamos falando dos homens, mas da complexidade que vivem as mulheres dessa situação impregnada do machismo, né? E de tudo isso, e como isso é tão perverso, né? Que tem, e eu vou falar isso porque não é meu, é da Simone de Beauvoir, então, portanto, eu acho que, assim, né, ela reproduzir isso, sendo dela, tá, que ela diz assim, né, que mesmo os homens, né, que se dizem, que defendem as mulheres e que reconhecem o machismo e que reconhecem, né, toda essa diferença, né, e desigualdade de trabalho, de tudo, das mulheres no mercado e tal, reconhece tudo isso, no momento de disputa, eles vão olhar para a mulher e dizer, você está aqui graças a mim. Então, percebe como isso é muito forte, porque, assim, essa coisa do machismo é um negócio muito violento, que isso é um processo longo de desconstrução. E para nós, assim, para nós, feministas, que estamos sempre questionando, né? Discutindo, quando você sente uma manifestação de machismo, quando você sente o machismo, ou alguém posta alguma coisa machista, ou qualquer, a gente se posiciona e tal. Na grande maioria das vezes, somos rotuladas. Somos rotuladas de inúmeros adjetivos, né? Então, assim, é uma coisa muito difícil isso, né? E que tem que ser muito mesmo falado com muita profundidade, e é super interessante, quer dizer, eu estou gostando muito do debate, e colocar isso, assim, como é muito perverso, essa coisa do machismo, né? E eu queria colocar também essa fala da Simone de Beauvoir, que eu considero bastante, e que é uma verdade, porque a gente encontra isso nos espaços onde eu esperava não encontrar, né? E às vezes está ali, porque ele tem que ser muito discutido, muito trabalhado. Então, era isso que eu queria dizer. Da importância que a mulher não é a mulher sequer tem espaço para se questionar. E não é que a mulher seja a machista, né? Mas é para se impor, ela tem que fazer um movimento enorme, e sozinha não consegue. Sozinha não consegue. Então, não é... Seria muito simples dizer que a mulher reproduz o machismo, algumas nós reproduzimos. Sabemos, mas sozinha ela fazer diferente, ela não consegue. Obrigada pelo espaço. Eu queria só fazer, muito obrigado pela sua contribuição. Glauco, você me permite eu fazer um coro com a fala da Marta? Por favor. Marta, eu acredito muito no que você falou, e eu queria só te citar que nos estudos que a gente tem de masculinidades, os primeiros estudos de masculinidades, eles foram feitos por mulheres, porque, inclusive, as mulheres se questionavam por que os homens não se questionavam. Então, o nosso questionamento ele é muito tardio, e eu posso falar um pouco do movimento negro e do movimento LGBT, que ambos os movimentos eles foram pautados nas lutas das mulheres. Então, se não fossem as mulheres questionando esse lugar de poder, a gente não estaria aqui hoje. Muitas pessoas não sabem, por exemplo, que foi uma mulher que foi responsável pelo orgulho LGBT. Muitas pessoas não sabem, por exemplo, esse movimento que é Black Lives Matter, ele foi pautado em movimento das mulheres. Então, historicamente, a gente também tem, além dos homens, nós sermos absentes do nosso lugar e não reconhecermos esse poder que temos, esse lugar de opressão, nós ainda apagamos as mulheres. Eu sempre falo do caso da Winnie Mandela,
né, que as pessoas não reconhecem o trabalho da Winnie Mandela, que foi feito durante os 20 anos que o Nelson Mandela estava na cadeia. Então, historicamente, a gente também, além de não reconhecer, que eu acredito que é bem problemático, a gente apaga. E isso faz com que nós sejamos ainda mais violentos, e por isso que a gente precisa, né, Glauco, realmente requestionar esse lugar nosso e reconhecer o espaço de construção dos homens hoje, de desconstrução dos homens hoje na luta do movimento das mulheres. A gente percebe assim que não basta a maior parte dos cargos, grande totalidade dos cargos políticos ser exercido pelos homens. A grande totalidade das posses serem dos homens. A grande enumeração de títulos de tudo quanto é coisa ser dos homens. Ainda assim, sempre há uma questão de que as mulheres têm poder. Né? Não basta a violência contra a mulher. Né? A busca por essa informação a respeito de masculinidade é muito interessante, porque eu tinha o meu trabalho com masculinidade, na verdade, começou com jovens, né? Eu participava eu participo ainda, né, dos encontros de carnaval com mocidades espíritas, e eu me propus a trabalhar o tema de masculinidade tóxica. E os jovens, quando eles se inscrevem, eles escolhem os laboratórios, que são algumas horas durante os dias do evento, para participar. Nesse laboratório que eu coloquei como tema, nós tivemos a inscrição de 4 homens e 9 mulheres. A abordagem era masculinidade tóxica. Um dos homens era um adolescente, que tinha sido pai adolescente. Ele ficou 1 hora no laboratório e saiu porque não aguentou. Ele ficava balançando a cabeça, discordando, porque estava cutucando muito a ferida dele. Um dos jovens que tinha ficado no evento, que eram 5 na verdade, né? Um dos que ficou foi porque a namorada pediu, e o outro porque a irmã colocou ele no laboratório, que ela não queria ficar sozinha. Então, por vontade mesmo, foram 2 que quiseram ir. Né? O que acontece dessas rodas de conversa masculina, que aparece, por exemplo, nesse O Silêncio dos Homens, elas acontecem particularmente por uma ordem judicial. É uma pena imposta por homens que cometem delitos contra suas esposas ou pessoas que convivem de uma forma ou de outra com a mulher. É difícil o homem que escolhe ter masculinidade tóxica, porque ele não se considera um homem tóxico. O homem não se considera tóxico. Ele nunca se considera. E assim, quando a gente começa a abordar o tema e vai se aprofundando, é doloroso. Eu não vou entrar em maiores detalhes porque é muito complexo, é muito tenso, porque são situações bem... você vai buscar coisas muito antigas, e aí você vai percebendo que é uma verniz que a gente cria e a gente tenta fugir, né? E é difícil. Por isso que eu falo assim, todos têm um tempo, então não é uma... Eu respeito muito a questão da percepção de cada um, né? Tem alguém inscrito aí para falar? Tem sim, Glauco, 2 pessoas. Eu queria colocar Angelita na ordem e depois Aníbio.
Oi, gente, boa noite. Muito bom poder conversar com você sobre a necessidade de ressignificar as masculinidades, né? Eu vejo com os números que foram dados, eu trabalho numa ONG chamada Promundo, que fala exatamente sobre a ressignificação das masculinidades. E aí, com os números que o Glauco trouxe, eu fico pensando, para que homem é bom ser masculino deste jeito? Vamos combinar. Os homens morrem 7 anos antes. A cada 4 suicídios, 3 são de homens. O homem não consegue vivenciar sua paternidade com toda a sua potencialidade. Ele fica em sofrimento mental, ele morre muito mais jovem, ele morre por causas externas, ele morre por violência no trânsito, ele morre por homicídios, por brigas no bar. Para quem é bom isso? Que poder é este, né? Então, talvez a gente pensar o quanto isso traz sofrimento para esses homens, o quanto faz com que essa busca, não é nenhuma busca, mas essa necessidade de se manter o status quo do poder, o quanto isso traz sofrimento, né? Então, eu fico muito tranquila em trabalhar a questão da ressignificação das masculinidades, e eu lembrei do que o Glauco falou agora, o quanto é doloroso olhar para dentro de si, né? O quanto é doloroso a gente olhar no lugar de onde nós estamos, como nós chegamos, quem foi que nos machucou, de onde veio essa dor toda, né? Então, que bom que esses grupos de homens, e é legal, Glauco, muito legal quando se trabalha com homens que são causadores de violência, né? É um processo muito doloroso, sim, mas conseguir ver a evolução destes homens, de entenderem de onde vem toda essa dor e esse sofrimento, é fantástico ver a ressignificação, é fantástico ver o trabalho interno, quanto eles melhoram. E a paternidade me parece ser sempre um momento ouro, né? Eu trabalho no SUS também, né? E no SUS nós temos muito assim, vamos lá, é saúde materno-infantil, né? Esse pai, eu não sei quem fez o pré-natal da sua esposa no SUS, mas quantas vezes tinha cadeira para este homem dentro do consultório? Ou ele ficava segurando a bolsa, né? Então, quando a gente dá espaço para este homem também perguntar e responder como eu estou me sentindo com a possibilidade de não poder ter um liga e desliga nesse bebê, isso é para a vida inteira, né? Então, o momento da paternidade, eu sempre falo que é um momento de ouro para que a gente possa refletir sobre como foi a nossa relação com o nosso pai, com a nossa mãe, e como eu quero refazer isso, né? Então, que bom que há esse espaço, que bom que há esse espaço de debate, de discussão, e eu tenho certeza que muitos de nós depois vamos ficar passando a noite refletindo um pouquinho mais sobre o que estamos conversando aqui. Então, parabéns, parabéns mesmo. Legal, Angelita. Para ver como, às vezes, a questão é de um ponto de olhar. A gente fala exatamente a mesma coisa e a interpretação pode não ser vista desse jeito, né? Por exemplo, quando a gente comenta a respeito dessa dor, a gente falou lá sobre esses dados do suicídio e sobre essa dificuldade do homem exercer o sentimento. E a gente tinha falado isso antes, né? Infelizmente, o exercício da paternidade não é assumido pelo homem do jeito que a gente gostaria. Eu tenho duas crianças em casa, duas crianças não, duas crias, né? Um tem já está fazendo 13, eu estou com uma filha também com 20, né? Então, assim, tipo, essa possibilidade eu sempre adorei ser pai. Mas, como o Superi falou, a quantidade de pessoas sem o pai na certidão de nascimento é muito, muito, muito grande. E o aborto paterno existe, né? O cara que dá o pinote, que foge, faz de conta que não é ele, que larga na cara da mulher. Como que eu sei que esse filho é meu? Né? Eu acho muito legal e deve ser incentivado e valorizado o homem que
assume a paternidade, mas isso não é um grande troféu, ele não faz mais do que obrigação, né? Não é ele não tem que ganhar um troféu, porque nenhuma mãe ganha um troféu. Aníbal, por favor. Boa noite a todas, boa noite a todos, boa noite, Glauco. Perdi um pouco do início da conversa, porque meu computador não estava funcionando adequadamente, até que eu vim aqui para o meu celular. Bom, em primeiro lugar, eu quero começar que logo pela manhã, no dia 8 de março, eu fui cumprimentar a minha esposa. Feliz Dia das Mulheres. E ela respondeu, não vem com essa de machismo que não é comigo. Bom, depois dessa bordoada, eu não cumprimentei mais nenhuma mulher o dia inteiro, nem pelas mídias, nada, porque eu fiquei sem entender por que eu mexi com a minha esposa ao cumprimentá-la pelo Dia das Mulheres. Eu quero ressalvar também que não vou achar ruim de forma nenhuma que todos vocês me cumprimentem pelo Dia do Homem, que é no dia 1º de novembro, dia de Todos os Santos, tá? Então, podem me cumprimentar, que eu não vou achar ruim. Eu sou pai de 4 filhos e de um padrasto. Meu filho mais velho tem 40 anos, eu tenho uma caçula de 17 anos, e só não troquei a fralda do meu enteado, porque quando nós nos unimos, minha esposa e eu, ele já tinha 6 anos de idade. Então, como eu tenho 67 anos, eu troquei fralda de pano. Não foi nem essa fralda descartável, tá? A fralda descartável era muito cara, e a gente só usava quando saía para fazer algum passeio, tal, que era muito mais prática, tá? É claro que com a minha filha de 17 anos foi a coisa mais fácil que teve. Eu só tive dificuldade de tratar com uma menina. Eu tinha uma certa preocupação de limpar pelo fato de ser mulher e eu já ter trocado a fralda de 3 homens, tá? Então, acredito que eu cumpri a minha parte como pai e sempre incentivei tanto a minha primeira esposa como a segunda. Eu as incentivei no estudo e também as incentivei a trabalhar fora. Mas era uma dificuldade muito grande conciliar o trabalho externo com o trabalho interno da mulher. E eu só gostaria que você me informasse, é uma toxicidade masculina a gente ser cavalheiro? Você ceder para uma dama que ela entre primeiro no ônibus, né? Porque já acharam ruim comigo porque eu cedi para que uma mulher subisse primeiro, mas eu não é porque eu sou machão, é porque eu sou um cavalheiro, né? Então, existe essa diferença de cavalheiro ou ser um cavalheiro é uma toxicidade masculina? E, para finalizar, eu quero dizer que eu fui candidato a vereador aqui em Campinas, né? E me senti muito mal, porque dentro da comunidade tinham mulheres valorosas e guerreiras, amigas, que eu sempre valorizei, e, diante disso, acabei nem fazendo uma campanha eleitoral justamente para não prejudicá-las, né? E também disse para o partido, o PCdoB, do qual sou filiado, que eu não quero mais ser candidato, e sim promover candidaturas femininas, que eu acho que é muito importante para o nosso meio político, tá? Então, são essas colocações. Eu gostaria que você me falasse sobre cavalheiro é ser tóxico? Não sei. Porque, assim, o que é o cavalheirismo, né? É uma etiqueta, né? De algum lugar, de um tempo, né? Para alguns, por exemplo, rachar despesa é legal, para outros, elas ficam ofendidos,
né? Então, assim, o que a gente pode dizer que é legal ou não é? Depende da pessoa como ela reage. Se uma pessoa fica ofendida, né? Assim como é uma questão cultural, dependendo. Eu acredito, assim, muito na percepção. Hoje em dia, talvez alguns cavalheirismos as pessoas percebem como antiquado. Realmente não consigo fazer um juízo, Anísio, porque... Aníbio, perdão. Eu não consigo fazer um juízo de valor, sabe? Porque eu acho que existem tantas outras coisas mais importantes que eu fico preocupado que eu realmente não consigo analisar essa questão de cavalheirismo, se é ou não, e tem gente que se preocupa com isso, né? Tem gente que se preocupa. Eu acho que essa pergunta, na verdade, quem tem que responder são as mulheres, né? Porque eu acho que tipo assim, eu não posso dizer isso exatamente, sabe? Eu fico meio também nessa posição. E eu acho muito legal essa questão de você incentivar as mulheres a se candidatar, porque eu acho que isso é importante. Isso é uma proposta legal de fazer, de incentivar, da, da mulher estar presente na política. Eu acho muito importante essa consciência aí que você está trazendo, Aníbio. Eu mesmo votei em mulher nessa eleição passada, no caso, para vereança, né? Para vereador. Uma mulher pobre, estava trabalhando em alguma coisa social, na entidade de defesa de uma comunidade pobre, uma mulher preta. Então, assim, a gente tem que começar a trabalhar nessas questões. Eu achei muito legal essa parte que está abordando aí. Muito importante, Glauco, que você falou, né, que você votou numa mulher preta, porque a mulher preta ela é base da sociedade, né? E ela precisa se ver representada, e que também quando uma mulher preta se move, como ela é a base da sociedade, ela move toda uma estrutura. Mas eu queria responder a respeito da pergunta que ele acabou de fazer. Ele fez duas perguntas. Ele fez a respeito da data, né? Do cavalheirismo, que você respondeu, mas ele fez uma outra pergunta também, que agora eu esqueci. Vamos passar para uma outra pessoa, depois eu volto. Então, a Marta estava inscrita. Marta, pode falar, por favor. Então, já numa outra ocasião, eu já manifestei todo o meu respeito e minha admiração pela evolução do Aníbal, do que ele compartilhou conosco aí sobre a história dele né, de crescimento e de aprendizagem, assim, de como ele foi aprendendo, enfim. E eu não sei se eu posso falar assim, mas eu falo por mim, do que eu vejo a coisa do cavalheirismo, né? Ela não me parece muito simpática, entendeu? Não encaro com muita gentileza o fato da pessoa abrir a porta, né, abrir a porta do carro para eu entrar, ou senão gentilmente me puxa uma cadeira para eu sentar. Essas coisas eu consigo fazer perfeitamente, não preciso de todos esses cuidados, né? Porque não faz sentido, né, essa fragilidade e essa delicadeza. Da mesma forma eu poderia fazer, não tem porquê. Entende? Então, isso assim demonstra uma coisa do homem, do protetor, daquele que faz, daquele que cuida, de que abre, entendeu? Que, enfim, às vezes até te dá flores e aquela coisa toda, mas ele assume essa postura do protetor, daquele que cuida, de que protege, de que faz essas gentilezas. Não estou falando de você, Aníbal, eu estou falando que, no geral, é isso, praticamente, sabe? Os homens se veem assim como o protetor, aquele que protege a mulher, que fica e que abre a porta, que faz isso, mas na hora de uma disputa, de uma
enfim, de um momento de divergência, ele se coloca como o fortão, entendeu? Então, eu não vejo como saudável. Eu acho que as gentilezas e o respeito e o carinho, ele pode ser demonstrado de outras formas, né? Não colocando a gente como uma situação de fragilidade, que deve ser mimada e cuidada e delicada e sensível e toda aquela coisa. Então, eu vejo assim. E seguramente que para mim isso não me agrada. Se quer fazer um jantar, se quer cozinhar, se quer me preparar uma mesa, um vinho, um negócio, perfeito, adoro. Pronto. Mas aí, sabe? Nesse nível, não nesse mimo todo, que daí eu fico meio desconfiada. Entendeu? É isso, a minha posição é isso. Eu vejo assim, que é tratar muito com essa fragilidade, nos colocando na condição de fragilidade, do mimo, dessa coisa toda que não nos faz bem. Mas é a minha opinião. Nós temos inscrito também agora o Alisson ou a Emília, se vocês quiserem falar. Isso, o áudio está ruim. Enquanto eles ajeitam o áudio dele aí, só um minutinho, meu querido, deixa eu só dar uma... Aníbal, eu não sei a sua esposa, mas se o Sérgio resolvesse no dia 8, apenas no dia 8, me desejar um feliz Dia das Mulheres, eu acho que eu faria a mesma coisa que a sua esposa fez, porque eu espero que ele me trate bem e me deseje um feliz dia, um bom dia, e me trate, abra a porta, 365 dias do ano, porque cavalheirismo ou não, eu acho que é uma coisa da relação do casal. Eu trato ele bem e ele me trata bem todos os dias. Então, chegar no dia 8, me desejar um feliz Dia das Mulheres, eu olhar para a cara dele e dizer assim, oi? Como assim? Então, talvez, não sei qual foi a intenção da sua esposa, mas se eu fosse ela, se Sérgio fizesse isso comigo no dia 8, eu acho que ele iria ouvir a mesma coisa ou pior. Oi? Estão me ouvindo? Pronto, meu microfone estava desligado, meu Deus. Eu gostaria de comentar duas questões. A primeira é, só para reforçar, que vocês já estavam comentando, que o dia 8 de março não é um dia de homenagem às mulheres, né? É um dia de luta das mulheres. Por isso que muitas vezes as mulheres dizem, não, eu não quero que você venha me parabenizar, não é? Vou ser parabenizada por ser discriminada, né? Por ganhar menos, por ser violentada, não. Eu quero que você venha e lute comigo, que você converse com seus amigos que são machistas, para que eles deixem de ser machistas, né? Para que respeitem, tenha uma postura de respeito com as mulheres o tempo inteiro. Isso é que é importante. E outra questão é sobre a carga de trabalho das mulheres, né? Porque é muito comum os homens, quando a gente fala que as mulheres são sobrecarregadas, aí os homens dizem, não, mas eu ajudo. Ajudar é muito importante, mas ajudar não resolve o problema, né? É nesse sentido de que, assim, as mulheres precisam que os homens assumam mais posições na casa, de verdade. Porque uma casa, ela precisa de ela tem muitas atividades. Tem roupa, tem louça, tem comida, tem criança. São muitas atividades, além de trabalhar fora, além de estudar, que as mulheres assumem. Então, você ajudar é algo, você fazer uma coisa pontual, uma vez por semana e tal, mas não alivia a carga de trabalho das mulheres, que é o que a gente reivindica. É, por exemplo, vamos dividir. Eu fico com a comida e com a louça e você fica com a limpeza da casa e com a lavagem da roupa. E aí eu jamais vou me preocupar nem com a lavagem da roupa, nem com a limpeza da casa. Mas isso não acontece de fato. Né? A ajuda é importante, mas é essencial a responsabilização.
a corresponsabilização. Eu acho que, inclusive, esse é um ponto que ajuda nessa questão da masculinidade tóxica. Por quê? Por que o homem não pode assumir esse trabalho? Hoje eu não posso sair porque hoje eu tenho que fazer a faxina da minha casa. Porque a minha esposa hoje tem um trabalho para fazer, um estudo, e ela vai passar o dia e quem vai assumir a limpeza, a faxina inteira da casa sou eu. E por aí vai, né? Então, são questões que a gente tem que ir aos poucos desconstruindo a questão cultural mesmo, né? De responsabilidade, de assumir atitudes e assumir ações, tanto na sociedade quanto na casa, né? na família. Era isso. Muito obrigado pelo seu comentário. Eu faço muito coro com você. Eu acredito que nós, homens, devemos se responsabilizar, até porque nós temos inteligência suficiente para entender o que a gente deve fazer, né? E não esperar perguntar nem para a mãe, nem para a irmã, nem para a própria esposa o que a gente deve fazer. Eu queria só fazer uma manifestação, porque os comentários do Denis estão sendo muito violentos aqui no chat. Eu acho que a gente precisa se posicionar de alguma forma. Mulheres não têm que se dar nenhum... eu até perdi o que ele falou aí. As mulheres têm que se dar... O que ele falou, gente? Me ajudem. Ao respeito. Ao respeito. Mulheres não têm que se dar nenhum respeito. Quem está na posição de poder, como eu, como Glauco, nós temos que respeitar as mulheres, independente do que elas estejam fazendo, do que elas estejam vestindo. E por isso que é tão importante a gente ter uma conversa, né, Glauco, de masculinidade de homem para homem, porque a gente sabe que, principalmente esses homens que são mais conservadores, eles só escutam homem, eles só se confidenciam quando se confidenciam com homens, né, só contratam homens, então vivem cercados de homens. Então é muito importante que a gente tenha essa conversa entre os nossos, e é por isso que foi desenvolvido o conceito de masculinidade, para que a gente não continue reverberando violências e cólera para toda a nossa sociedade. Obrigado. Denis, eu convido você... Antes eu vou pedir para a Clau falar. Depois a gente conversa. Eu quero ouvir o Denis falar também. Mas primeiro a Clau, por favor, Clau. Oi, pessoal, tudo bem? Só pegando a fala... Vocês estão me ouvindo? Ainda sobre essa questão do papel do homem, o questionamento do Aníbal sobre gentilezas, ter ou não ter, né? Me veio aqui, eu sou uma mulher privilegiada, né, acho que como outras aqui também, que tem um marido que é maravilhoso, né, ele me ajuda com tudo, ele faz comida, sempre foi assim, né, então é dele, né, mas a gente vem de uma cultura que é totalmente diferente, a gente sabe disso, a gente vivencia isso fora, né, e a gente vê a realidade que a gente vive aí, a mulherada, todos os dados que vocês trouxeram. Mas eu me peguei pensando sobre essa questão, o que é certo, o que é errado. Eu trabalhei com 4 homens numa empresa, eram 4 sócios. E éramos muito próximos, nós tínhamos reuniões nas casas deles, era um modelo mais aberto, né? Enfim. E tinham 2 desses sócios, um deles, a gente fazia reunião na sala da casa dele, do apartamento dele. E a esposa, ela era oceanógrafa, trabalhava na USP, vira e mexe, viajava lá para a Antártida, ficava um tempão isolada, e ela voltava, ela mal falava com a gente, e ela se enfiava no computador, porque ela vivia estudando. Então, o papel dele era, ele lavava, ele cozinhava, e ele cuidava dos filhos, ele mandava buscar na escola, ele fazia todo o papel que a gente olhava, eu me peguei na reflexão, eu olhava nela e falei, essa mulher não faz o papel dela, né? Então, é muito complexo essa coisa de certo, errado. Eu acho que a situação, quando o homem ele se abrir para ser parceiro e a mulher idem, acho que não tem papel, você faz, um cozinha, o outro lava, o outro passa, entendeu? Então, é uma coisa que para alguns é muito natural, que nem o Denis colocou na família dele. Pode ser para a realidade dele, mas a gente sabe que não é uma realidade aí fora. Quantos casos a gente vê? Então, acho que é definição de papel. Por exemplo, eu tenho um cunhado, irmão mais velho do meu marido, que ele falava, jamais eu vou trocar uma fralda. Ele nunca trocou uma fralda da filha. E a filha, quando se casou,
casou com um cara que era um paspalho, mas porque ele ia trocar a fralda do bebê. Então, olha aqui, não é? Então, assim, acho que não existe o certo e o errado. Acho que a gente tem que se abrir, que nem o Glauco e vários homens que estão se dispondo a isso, para, pera lá, o que eu posso ajudar de prático, né? Não é o meu papel é esse? Não. Se o cara tem o dom de cozinhar, vai ajudar na cozinha. Se a mulher é uma ótima administradora, vai ajudar fora. Então, mas assim, a gente tem que levar isso para que seja mais natural, no sentido de que não é o papel do homem uma coisa fixa, o papel da mulher uma coisa, né, estanque, uma coisa que não, né? Eu penso assim, eu queria passar essa reflexão e esse desabafo, porque eu acho que ainda tem muita... Está muito complexo para os próprios homens, vejo aqui a questão do Denis, e para nós mulheres também, que às vezes eu me peguei, mas essa mulher não vai fazer a comida da criança, né? Então a gente se pega nessa coisa machista, implantada na nossa mente, na nossa cultura desde pequenos, de que tem que ser assim, e não tem que ser, né? Não tem que ser, né? E aí eu tenho casais hoje, homens, nossos casais teve mulher que teve filho agora com 40 anos. São mulheres super inteligentes, homens super inteligentes, que dividem as tarefas, que deixam o filho usar rosa e brincar com boneca, entendeu? Não tem essa coisa, porque são pessoas que estão mais antenadas, estão preocupadas com esses valores. Se ele tiver que ser homossexual, escolha, sabe, hétero, o que for, tem que ser escolha dele, tem que ser natural, tem que ser uma coisa vista com mais naturalidade. Mas isso parte de alguns, né? Não é? Isso vai demorar muito, tem muita reflexão ainda pela frente. É isso, valeu. Ô, Cláudio, eu queria só fazer um comentário bem rápido. Você falou sobre ajuda, né? Nós, homens, não ajudamos ninguém, né? A casa tem uma divisão. Eu faço muito coro com a sua fala, tá? E só fazer uma pontuação, que a questão da homossexualidade, ela não é uma escolha, ela é uma condição. Então, isso também pode ser um pouquinho problemático, tá? Muito obrigado. Desculpa, é que eu não me expressei mal, mas é isso aí mesmo. Bom, eu queria fazer uma colocação apenas que o Denis citou sobre poder, se eu tenho poder aqui. Na verdade, eu me propus a vir aqui, né, para a gente debater o assunto sobre masculinidades, né? E sempre fui respeitoso, de forma alguma sair do respeito. E a gente aqui está dialogando. Eu deixei aberto para ele conversar. Ele disse que não prefere escrever e tal, mas algumas abordagens que ele fez foram ele não percebe como agressivo, mas eu sugiro assim que ele copie e depois releia novamente e perceba que se alguém falasse assim com ele, talvez não fosse algo que ele gostasse de ouvir. E até mesmo porque a gente está falando a respeito dessa questão da masculinidade tóxica, porque é uma forma que o homem se expressa muito, de uma forma muito... Sim, eu reconheço, isso é importante você estar se reconhecendo, Denis. Eu louvo isso. Você está assumindo que está em desconstrução. Eu acho muito importante você abrir o seu coração para isso, né? Porque o complicado é aquele que não reconhece que está tentando achar o caminho, né? Esse é o pior. O pior é aquele assim, não, né? O complexo de Gabriela que a gente fala, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim, né? Então, assim, e a gente percebe, até o que a Angelita falou, quando há essas rodas de conversa dos homens, né? É difícil para muitos homens a desconstrução de várias existências, né? Você percebe, assim, a gente está falando também de alguma coisa em relação ao espiritismo, você imagina a carga de construções, de reencarnações, né? Nessas vivências patriarcais,
né? Para você construir esse tipo de situação, a gente tem que começar, né? E uma coisa que é interessante e importante a gente recomeçar é um exercício de ouvir. E esse exercício é difícil. É difícil. Porque às vezes é doloroso. A gente escuta coisa que a gente não gosta. E não porque o outro fala, mas porque a gente percebe na gente. E o homem foi criado para não escutar. O homem foi criado para falar. Né? O homem não foi criado para escutar. Gente, o tema é muito amplo e vasto. Não sei, aí eu queria ver com vocês a questão do horário, né? E é muito legal a gente falar. É um tema que outra hora a gente pode até continuar. Beleza? Eu acho que a gente poderia... pode ir, querido. Não, então, eu queria realmente já conduzir para o nosso encerramento, mas se você quiser falar alguma coisa, Supério, pode falar, por favor. Não, eu só estava encaminhando para o final mesmo, ia, né, agradecer a presença de todos, falar que realmente é um assunto que é muito delicado, a gente mexe em questões muito estruturantes da sociedade, né? Isso porque a gente nem chegou ainda a falar, a gente falou muito brevemente das masculinidades negras, das masculinidades LGBTs também, né? Que é um debate muito importante, mas que já foi muito bom e foi... muito legal trocar aí com vocês. Eu queria agradecer também o convite de vocês. O Glauco, que eu já conhecia, é muito bom a gente participar aí com vocês. Obrigado. Então, gente, eu quero também, nesse caso, reiterar aqui a vocês, Supério, por ter participado conosco, ao Glauco, por ter também aceitado o convite, ter participado conosco. Foi muito legal. A ideia, a proposta era que nós pudéssemos efetivamente discutir um pouco sobre masculinidades, e nós percebemos até nos nossos diálogos aqui, no chat, nas falas, o quanto para nós homens ainda é difícil entender, ouvir, compreender o nosso papel e tentar efetivamente desconstruir algumas condições de privilégio que nós temos na sociedade. E eu acho que foi um papo muito legal. Nós, inclusive, transmitimos ao vivo no Facebook e vamos dar continuidade. Quem sabe, numa próxima oportunidade, nós voltamos ao tema, discutimos mais sobre isso. Foi muito legal, muito grato. Questões que não foram abordadas. Muito grato a todos e eu quero desejar uma boa noite a todo mundo. Boa noite, gente. Obrigada a todos e a todas e a todos. Boa noite, povo. Obrigado aí pelas boas palavras. Muito obrigada pela oportunidade de aprender. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todas, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, obrigado pelo espaço, gente. Obrigada, boa noite.